Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Está feliz com Jesus aí? Dão glória. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Agradecer a Deus, pastor Roberto, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Glória a Deus. O Senhor é bom. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quem achou, diga glória. Quem não achou, diga espera, pastor. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificará, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém? Podeis se assentar dando glória. Nesses dias que está se abreviando e a vinda de Cristo é real a cada momento, eu tenho sentido uma responsabilidade muito maior de ministrar a palavra. Eu me vejo tão incapaz, tão indigno, e a palavra ela me traz um avivamento, me traz uma alegria muito grande, mas também me lembra sempre uma responsabilidade. Nesses dias que nós estamos vivendo, o inimigo tem trabalhado fortemente para tirar de nós a essência, aleluia, de Deus em nossas vidas. O que é a essência de Deus, no meu modo de ver, é a fé. Um homem pode perder seu emprego, pode perder a sua saúde, mas se o homem perder a sua fé, acabou. Não tem mais esperança. Perder a fé já é o fim para todos nós. E o inimigo tem trabalhado na consciência. E hoje eu quero trazer aqui 5 tipos de consciências, para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor, mas também fazer uma autoanálise em nossas vidas. Porque na minha caminhada, nos últimos dias, como pastor, eu sei que todos os pastores que aqui estão passando por isso também, há uma cobrança sobre nós tão grande nesses últimos dias, para que a palavra do Senhor venha a ser pregada e aplicada. Quando nós vamos falar de consciência, de mente, para mim a maior batalha que um homem pode enfrentar na vida dele é com a sua própria mente. Um homem, ele pode até ficar preso, ele pode até ficar numa cama de hospital, mas quando ele é aprisionado na sua mente, é um remédio, não há remédio humano, somente a presença de Deus que pode trazer a libertação. Quando nós vamos ver sobre o suicídio, a pessoa, quando ele vai cometer o ato de suicídio, na mente dele, ele está achando que ele está acabando com a dor e não com a sua vida. A mente tem aprisionado tantas pessoas, a consciência, o diabo tem trabalhado para que as pessoas fiquem presas na sua consciência e na sua mente, para que não possa sonhar. Porque quando nós vamos ver, o nosso sonho é gerado primeiro aonde? Na nossa mente. Mas quando nós falamos do nosso sonho para uma pessoa, e a pessoa traz uma palavra negativa em nossas vidas, nós deixamos de sonhar e ficamos aprisionados naquela palavra contrária. Mas pelo sangue do Cordeiro e pela presença de Deus, todos aqueles que estão aprisionados serão libertos pelo poder da glória do Senhor. A consciência, pessoas ficando presas dentro do seu quarto, jovens enclausurados no celular e esquecendo de conviver no mundo real. Isso é o inimigo que tem trabalhado. Quando nós vamos ver a maneira do inimigo trabalhar e aprisionar as pessoas, é quando você que tem o chamado de ministrar a palavra, mas porque você subiu no altar e gaguejou, o inimigo vai querer jogar na sua mente que você não é capaz de ministrar a palavra. Ou porque o pastor Alan grita, pula, fala em línguas e você não fala, o inimigo quer pôr na sua mente que você não tem o dom de ministrar. Mas isso cai por terra aqui hoje pela presença do Senhor. Nós temos um chamado nesses últimos dias,
E eu tenho sempre falado na minha casa que pode sonhar, pode querer um carro melhor, pode querer ter uma casa melhor. Eu tenho falado isso dentro da minha casa, mas não se esqueça da Nova Jerusalém. Não se esqueça do céu. Amém? Então, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, quando o pastor Roberto me falou, eu já tinha escrevido, Deus já tinha me dado o rabisco, e eu falei, Senhor, eu quero levar aquela palavra. Então, primeiramente, irmãos, eu estou pregando para mim, porque os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Amém? A mesma luta que você está lutando para viver esse evangelho, eu também estou. Não sou perfeito, nós não somos, mas nós servimos a um Cristo que é perfeito. Amém? O que é consciência? Sentido ou percepção que o ser humano possui do que moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Amém? A primeira consciência, a consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência insensível, já não há mais sensibilidade espiritual. Amém? Deus está falando, mas está carnalmente os ouvidos e a mente tampada, aprisionado. Deus está dizendo que vai libertar a casa, vai libertar a família, mas a mente está cauterizada e as pessoas já não acreditam na palavra de Deus, porque já não estão sensíveis ao Espírito Santo. Amém? Sensibilidade ao Espírito Santo. Não é anel, como você está vendo no meu dedo, não é os diplomas que eu tenho na parede. O que gera uma pregação sobre a minha vida é a essência do Espírito Santo. Isso é importante para o meu crescimento, sim. Mas sem a essência, sem a sensibilidade ao Espírito Santo, eu sou como a folha que vai de um lado para o outro. Amém? Quantas pessoas nós temos visto nos dias atuais que perderam a sensibilidade espiritual? Eu tenho a consciência limpa e pura. Para que eu possa entrar no céu, eu tenho que te amar com os seus defeitos, com as tuas falhas. E você tem que ter consciência, para você ver a glória de Deus, você tem que me amar com as minhas falhas, com meus defeitos. Porque essa consciência cauterizada tem tirado a essência de Deus de muitos crentes que estão andando por um lado para o outro. A palavra é para crente aqui esta noite, é para mim e para você. Essa mente cauterizada, quem vai pregar hoje é a missionária Beth, é a missionária Aleluia Maria Cleide. Não vou hoje não, porque não tem nada para mim. Quem é você com essa insensibilidade espiritual de dizer que alguém que carrega a palavra, que ora e jejua, não tem nada para você? Essa insensibilidade espiritual dão ouvido mais pessoas do mundo do que os profetas da casa do Senhor. Não é porque você não vai com a minha cara ou com a cara do pastor Roberto, que não quer dizer que eu ou ele não tem alguma coisa sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Essa insensibilidade espiritual tem trago danos muito grandes sobre as nossas vidas. Amém? A insensibilidade espiritual é quando o futebol tira eu e você da igreja. A insensibilidade espiritual é quando você fica na frente do computador e não consegue ler a sua Bíblia, nem um versículo durante o dia. Insensibilidade espiritual. Quer um exemplo na Bíblia? Tomé. Vamos aqui. João capítulo 20, versículo 24 até o 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então aos outros discípulos: vimos o Senhor. Olha a insensibilidade espiritual. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o dedo, amém? E não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei nele. Amém? Estava com Jesus, estava na mesa com Jesus, andava com Jesus, mas era um crente insensível ao Espírito Santo. Via o prodígio de Deus, mas não cria, porque estava insensível ao Espírito Santo. Tem pessoas que entram na casa do Senhor, o profeta prega, libera a palavra profética, Deus vai dizer que vai libertar, mas sai daqui danoso, peneroso e dizendo: Deus não falou comigo, porque está insensível ao Espírito Santo. Está mais ligado nas coisas do mundo, na minha roupa, no meu cabelo, no meu carro.
na minha aparência do que o próprio Espírito Santo de Deus. Tomé era cético, andava, e muitas das vezes em nossas vidas vamos identificar como Tomé. Quantas promessas eu e você temos, aleluia, e às vezes está demorando um pouquinho a acontecer, mas nós ficamos insensíveis ao Espírito Santo e queremos murmurar e reclamar. Ei, você foi chamado para uma grande obra, e Deus, a promessa que Ele falou sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, se cumprirá. Tira essa sensibilidade, não há mais sensibilidade espiritual. As pessoas vão falar: pastor Alain, o senhor é um pregador. Eu falei: pela graça. O senhor já orou para alguém paralítico levantar? Eu falei: ainda não. Você já orou para algum, você já ressuscitou algum morto? Eu falei: não. Então como é que você é um pregador? Sabe como eu entendo isso? Crente insensível ao Espírito Santo. Porque hoje, neste culto de ensino, Deus já está operando na minha casa, na sua casa. Deus já fez milagre de cura aqui esta noite. Temos que largar de ser insensível ao Espírito Santo e ouvir a voz do Senhor. Tomé era um desses. Estava na mesa, estava com Cristo, mas ele estava insensível ao Espírito Santo. Segunda consciência, a consciência fraca. É uma consciência vulnerável ao pecado. Cai, levanta. Cai, levanta. Quando nós vamos falar de consciência, tem um versículo que vem à minha mente na hora. Tem uma passagem bíblica, porque eu não vou lembrar o versículo. A mulher adúltera. Quando eles trazem ela para ser apedrejada, Cristo faz algo tão tremendo. Ele chama a consciência de cada um e diz: aquele que não pecou, atira a primeira pedra. Amém? Isso é nos dias atuais. Isso é nos dias atuais, porque existe dois caminhos, desculpa a franqueza. Ou você ou eu vamos para o céu ou para o inferno. Não tem uma terceira porta. Ou nós temos a convicção que vamos para o céu, ou senão a outra porta é o inferno. E nós estamos esquecendo disso, inclusive eu, muitas das vezes na minha vida, porque os dias já estão abreviando, já está passando, e Cristo virá buscar a sua igreja, mas uma igreja que está sensível ao seu espírito. Quer ver uma consciência fraca? Davi. Amém? 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias. Esta consciência fraca, muitas das vezes é o crente carregando a Bíblia dentro da igreja, mas no secreto está na pornografia. Ele sabe que é errado, ele sabe que é errado falar mal de um do outro, ele sabe que é ruim, traz consequência, mas ele tem a consciência fraca. Ele não aprendeu a ser liberto do seu pecado. Amém? Consciência fraca. Davi, disseram para ele: é casada, é filha, é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias. Já estava tudo ali para ele, pastor divino. Para ele não pecar, mas a consciência foi fraca. E não venha me dizer, porque Davi era rei, ele podia chamar quem quisesse, mas Davi é tratado nesse episódio como um homem adúltero, pela sua consciência fraca. Quando ele diz para a mulher: ó, vai, a mulher que adúltera, vai e não peques mais. Era para ela aprender que no adultério não era mais para ela cair. É para que ela tivesse uma vida limpada, traçada pela presença de Deus. E essa consciência fraca está impregnando a mente da nossa geração. Uma consciência fraca que, enquanto está na igreja hoje, é glória que sobe, glória que vai, e é bênção e tudo, mas amanhã está no carnaval, está no mundo. Consciência fraca. Não teve um conhecimento, não teve uma intimidade com Cristo. Como eu posso viver na presença de Deus e não ter intimidade com Cristo? Pastor, o senhor não peca, é lógico, mas tem pecados que me trouxeram dor, que eu fui liberto e curado. Porque eu não posso ter uma consciência fraca de achar que amanhã eu posso ter uma nova oportunidade, porque amanhã eu posso morrer, porque amanhã Jesus pode vir para mim. Então Davi, um rei, e essa decisão, essa consciência fraca, porque ele foi avisado, é filha disso, é casada com Urias.
Então Deus deu a percepção para que ele não caísse naquele pecado. Mas a sua consciência fraca, frágil, ele caiu. Então nós vamos ver nos dias atuais, e quando as pessoas querem dizer assim, ora, pastor Alain, mas a Bíblia está dizendo no versículo, Mateus, capítulo 24, que nesses últimos dias haveria isso. Ei, isso não é para mim nem para você. Nós somos um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e há exemplos maiores que temos que dar. Inclusive na minha casa, para minha esposa e minhas filhas. Inclusive a minha consciência, ela não pode ser fraca. Imagina minhas filhas veio aqui pregando uma palavra rema, e mais tarde eu estou bebendo uma cervejinha. Ou estou adulterando na internet, porque isso é adultério. Então essa consciência fraca nos dias atuais tem calado e amordaçado muitos profetas da nossa geração. Homens que deixaram, aleluia, pelo bel prazer, não pregam mais, não fazem nada mais da obra. Pessoas que querem olhar para mim, para você que está fazendo, e quer julgar, quer condenar, mas quem te justifica é Deus, quem me justifica é Deus. A nossa consciência não é fraca. Esses dias entrou uma pessoa, eu não sei se é armação, não sei o que é isso. No meu Messenger, uma moça, e começou e já pediu, se você é casado, me passa seu telefone. Olhei assim e falei, está repreendido, Satanás. Contei para minha esposa. A consciência fraca tem feito pessoas que têm um chamado tão grande, tem feito pessoas caírem na cilada do diabo. E eles têm deixado de contribuir para o reino. Porque isso que eu estou fazendo aqui não é competição, é missão. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para contribuir com o reino. Eu não sou melhor do que você, mas também não sou pior. Então a minha consciência de eu pregar uma palavra tão real dessa é muito grande. Porque as pessoas estão dizendo, a palavra tem que ser atualizada. É mentira! Esta palavra é real. E a responsabilidade de eu estar num altar como esse, ou muitos que eu vou, é tão grande que eu sinto peso. Porque talvez vocês não estão vendo as coisas, mas Deus está. E tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, essa consciência fraca, como trouxe uma consequência tão grande para Davi dentro da sua casa, do seu ministério, do seu reino, por causa de uma decisão que Davi fez. E a internet e o celular e tantas outras coisas têm nos tirado, têm nos feito essa consciência fraca. Amém? Então, Davi é um dos maiores exemplos de consciência fraca. Porque ela engravida, ele manda o seu esposo para frente da batalha, depois toda aquela consequência vem sobre a casa dele. Foi culpa do diabo ou foi culpa de Deus? Não! Pela consciência, pela escolha errada de Davi. Quer ver um exemplo bem simples? Quero conjecturar aqui algo bem simples. Tem meu carro ali, moro na chácara, meu step está furado, estava. Quando eu acordo de manhã para trazer a esposa para o trabalho, o pneu está furado e o step não tem, está furado também. Foi culpa de quem? Do diabo? De Deus? Ou minha? Então nós precisamos entender que nem tudo é o diabo e nem tudo é Deus. Então as pessoas estão culpando a Deus, dizendo, Deus, se isso não aconteceu, o Senhor não é Deus na minha vida. Isso é mentira. Porque o maior privilégio que eu posso ter aqui hoje é o fôlego da vida, é minha família de pé. Isso é uma dádiva para mim e para você. Essa consciência fraca traz coisas duras para Davi. Terceiro, consciência contaminada. É tida como uma consciência que é influenciada pelas outras pessoas. Misericórdia. Como um cristão pode ser influenciado por outras pessoas? Somos seres acessíveis, é bem verdade. Mas eu e você não podemos ser contaminados com essa consciência, para que nós possamos estar aqui adorando a Deus, mas amanhã sentado numa mesa, vendo vídeos impróprios, dizendo, numa mesa de escarnecedores. Não! Eu e você somos luzes. E não é nada que venha dizer, pastor, o senhor não prega bem, pastor, o senhor, aleluia, sua vida não vai para frente, pastor, o senhor não é bonito, isso é isso, nada para o meu chamado.
Porque eu vou dizer de novo, eu tenho uma responsabilidade. Primeiro com a minha casa e segundo com o reino. Eu fui chamado para isso. Quem foi chamado para isso, dá glória. Então essa consciência contaminada é tida como uma consciência que é influenciada pelas outras pessoas. Não sei se já aconteceu com você. A pessoa chega para mim e fala assim, a irmã Lisete, eu não conheço ela, a irmã Lisete é uma pessoa. Ó, pastor, não chega perto não, que aí é isso, problema, só isso, aquilo. E eu, antes de conhecer a pessoa realmente como ela é, eu faço um pré-julgamento e me afasto. Mas pelo amor de Cristo que está no céu e nós na terra, não deixa ser influenciado por coisas negativas, porque o sangue do Cordeiro tem que falar mais alto sobre as nossas vidas. Tem que falar mais alto. Quer ver? Uma pessoa que foi influenciada, Demas. Eu não vou lembrar o versículo que eu não anotei aqui, Demas. Mas Paulo está falando, procura vir ter comigo depressa. Olha a agonia. Eu lendo isso aqui hoje, eu senti uma agonia. Eu pude sentir a agonia que Paulo estava dizendo nesse momento. Olha o que ele diz. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha o que Paulo está vendo, vem comigo depressa. Sabe por quê? Quando eu fui estudar a história de Demas, ele foi influenciado a deixar o seu ministério por outras pessoas. Tem pessoas que têm abandonado a casa de Deus, a obra que Deus entregou, sendo influenciado por marido desviado, esposa desviada, ou é ou não é. Já falei para minha esposa, o ano que vem, se o pastor Roberto precisar de mim numa obra, eu quero ouvir a sua voz. Porque se você dizer não, eu não vou, mas a responsabilidade é sua. E a responsabilidade também é minha. Não podemos deixar de ser influenciados. Pastor, não faz isso. Pastor, obra é pesarosa, obra é isso. Não, eu fui chamado para fazer a obra. A responsabilidade é minha. Ninguém me influencia a nada. Eu sou diferente porque Cristo é comigo. Se tem alguma coisa boa em mim que presta em mim, é Jesus. A consciência que eu tenho é que eu sou um homem que estou aprendendo, que estou crescendo, que estou, aleluia, cheio de falhas e pecados. Mas não é nada do mundo que venha me acusar, que vai tirar de mim a vontade de fazer a obra. E não é só isso aqui não. Ah, pastor, pregar com o microfone é bom. Não, eu sou um homem que faço obra. Porque a consciência que eu tenho é a consciência liberta. Então Demas, ele traz uma angústia. Depois lê esse versículo que você vê. Procura vir comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Havia naquele tempo uma grande perseguição do imperador Nero. Uma pressão tão grande que as pessoas devem ter chegado para Demas e dizer, larga o cajado, larga a obra, volta para trás. Talvez você tenha ouvido isso, mas há um preço para você continuar e há um preço para você retroceder. Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa escolha? É porque as pessoas estão dizendo que seu filho não está na igreja porque você vai parar de fazer a obra? Ou porque sua esposa não quer vir ou o marido não quer vir para a igreja, você vai largar de fazer a obra? Nada neste mundo pode te influenciar e me influenciar e tirar nós da presença do Senhor. Amém? Então, quando Demas faz isso, ele traz uma dor. Porque esse versículo a gente vê o apóstolo Paulo, aleluia, falando, Timóteo, né? Isso aí, Heber? Qual é o versículo aí? Você não olhou não? Eu acho que é 2 Timóteo. Quando Paulo está dizendo assim, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quantas pessoas me abandonaram quando eu estava na 9 Norte? Quantas pessoas deixaram de pegar no arado para fazer a obra? Quantas pessoas deixaram de ganhar almas neste ano? Porque não estão pregando, porque não estão fazendo isso. Mas o ministério meu e seu é diferenciado, porque quem te chamou foi Cristo. Quem me chamou foi Cristo. Aí Paulo vai falar, pega Lucas, pega Marcos, porque é precioso para mim. Ele vai dizer assim, ó, traz para mim porque são preciosos. Ou seja, Demas abandonou, mas vamos continuar a obra. Porque tem pessoas que são influenciadas pelas outras pessoas a não gostar de alguém e nem conhece a pessoa.
nem sabe do sentimento, já procurou saber se a pessoa chora, o que ela está passando na sua vida. É fácil julgar. E bem sabe que muitas das vezes eu também julgo, porque eu sou falho também. 2 Timóteo, isso. Sim, do 9 a 22. Leia aí, Heber, porque eu... Preste atenção. Eita glória. Amém? Havia um homem que tinha abandonado, que foi contaminado, que foi, aleluia, iludido por palavras contrárias. Porque sabe o que acontece quando tem uma crise conjugal? Larga seu esposo, larga sua esposa. Meu Deus, mas é só um processo. Como eu que carrego uma palavra, como homem de Deus, e uma certa vez, no meu começo do meu ministério, eu cometi isso. Chegou um casal tribulado, e a mulher tinha feito muita raiva em mim também, no ministério. E ele falou assim, pastor, não aguenta. Eu falei, larga essa mulher. Meu Deus. Mas o que é isso, pastor? Como eu, um homem de Deus, posso, mas eu falei. Depois que eu vi o meu erro, eu falei sim, você casou. A Bíblia está dizendo que ela é sua esposa, foi dada por Deus, vai pagar preço. Ah, pastor, mas agora o senhor tem comigo, então vamos no monte também. Porque eu tinha dado um conselho errado. Isso que as pessoas estão fazendo. O pastor Alan não pode pregar não, porque o pai dele e a mãe dele está desviado. É isso que temos ouvido nos dias atuais. A crises conjugais, larga esse esposo, larga essa esposa. O pastor faz alguma coisa, uma cobrança mais dura, sai dessa igreja. Faz isso, conselhos direto do inferno. Porque conselhos de Deus, irmão, é uma crise, é passageira, vamos orar, vamos pagar o preço, vamos subir no monte, Deus vai libertar seu marido, vai libertar seu filho. Isso é uma consciência boa e pura. Amém? Consciência contaminada é tido como influenciada pelas outras pessoas. Toma só um golinho aí, Alan, ninguém está vendo. Dá um traguinho aí, não. Somos nós que temos que levar a palavra e dizer, Jesus liberta, cura. Quando eu chego no ambiente, o ambiente tem que mudar pela presença de Deus que está na minha vida. Quando eu chego num ambiente pecaminoso, tem que haver luz, porque Deus está comigo. Ou nós somos luz ou somos trevas. Amém? Não deixe as pessoas tirar de você o amor que você tem pelas pessoas. Não deixe de ajudar porque alguém te feriu. Não deixe de contribuir porque alguém te feriu. Não deixe de vir à casa do Senhor porque alguém olha para você com a cara ruim. Talvez essa pessoa teve uma infância dura. Talvez essa pessoa está passando um processo duro em casa. E aí nós ficamos de um lado emburrado, de outro emburrado. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E Deus está olhando do céu e dizendo assim, é preciso a consciência ser pura, limpa. Precisa de uma consciência renovada pela minha presença. Consciência má. Meu Deus. É uma consciência influenciada pelo mal. O próprio Satanás que rega essa consciência. Quer ver um exemplo? Jezabel, Judas. Pessoas, aleluia, que tramaram, fizeram reuniões. Pessoas com o próprio diabo no seu coração, na sua mente. Para entregar, tramar, derrubar, fazer isso, fazer aquilo, destruir sonhos. É uma consciência má que trama até a morte. Sabia que tem gente que faz campanha para você morrer? Tem gente que faz campanha para a igreja fechar? Não, pastor, que mundo você vive? Tem pessoas que estão carregando a Bíblia, que o próprio inimigo olha de longe e nem quer chegar perto, de tanta maldade no seu coração e nas suas ações. Pessoas que vêem um processo doloroso na vida de alguém e precisa jogar no vento para que todos saibam. Quando eu passei o processo com a minha esposa, e que algumas aqui sabem, teve pessoas que quando eu entrei na igreja ficaram tristes porque eu estava com a minha esposa. Tem pessoas que ficam tristes quando Deus restaura algo na sua vida, na sua casa e na sua família. Tem pessoas com a consciência tão má que se Jesus voltasse agora seria condenada.
porque não tem o conhecimento e a realidade do que é ser um servo de Deus. Uma consciência má, que o próprio inimigo rega, faz tramas, faz reuniões, fazem coisas diabólicas, e esse ataque tem tirado de nós o amor e o respeito. Amém? Quando um homem perde o amor e o respeito pelo próximo, é melhor que Cristo venha para ele. Porque às vezes você diz assim: eu conheço o pastor Alain, eu posso falar da vida dele. Você me conhece 3 vezes na semana. É muito pouco. É terça, quinta, sábado e domingo. Como eu posso conhecer uma pessoa? Como nós olhamos e falamos: eu conheço o presbítero Jefferson Alves, mas eu não convivo com ele, não conheço. Não sei as suas dores, não sei a sua peleja, não sei a sua necessidade. E isso tem tirado de mim e de você o respeito e o amor pela uma consciência que o inimigo tem levantado, uma consciência má. Hebreus 9,14. Qual é a cura para isso? Qual é a cura para que as pessoas que estejam com a consciência cauterizada, que estejam com a consciência fraca, que estejam com a consciência contaminada ou consciência má, pode ser liberta? Está no versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado. A Deus, e Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Sabe que muita coisa não chega para nós? É porque as consciências estão erradas diante de Deus. Eu estou aqui diante de você como homem de Deus, mas quem me conhece verdadeiramente, o meu íntimo, quem sabe o meu caminhar, o meu falar, somente um: Jesus Cristo. Ele nos conhece. Então, quando nós deixamos Deus operar em nossas vidas, quando nós vemos jovens enclausurados nos seus quartos, quando nós vemos pessoas saindo de um relacionamento, entrando no outro sem orar e sem pagar preço, quando nós vemos mães parar de orar pelos seus filhos, isso me deixa muito triste. Sabe por quê? Porque a consciência não está pura e reta, mas não está consciência contaminada. Porque imagina uma pessoa que deixa de orar pelo seu filho, imagina essa pessoa, o que ela pensa de mim. Você acha que essa pessoa vai orar por mim, se não ora pelo seu próprio? Então essa consciência cauterizada, que é insensível ao Espírito, tira de mim a presença de Deus. E hoje, pela primeira vez, eu falei: Senhor, é um culto de ensino, eu quero pregar hoje diferente. Eu quero, Senhor, que através dessa palavra o Senhor abra a minha mente. Porque a minha mente precisa ser aberta toda manhã. Sabe por que eu busco muito sobre consciência? Porque eu sou voluntário na casa dos profetas. E lá tem pessoas que querem tirar a vida todo dia. Tem pessoas que a família deixou lá. E à noite, se os voluntários não cuidar, a pessoa vai querer suicidar. Porque a sua consciência já está cauterizada. A sua consciência já não tem, aleluia, a liberdade. A sua consciência foi aprisionada. Mas pastor, quem pode levar algo para que essas pessoas possam ser libertas? Sou eu e você com a palavra rema. Sou eu e você com o louvor puro e genuíno. É uma palavra simples e poderosa. Como simples? Quando eu falo simples, eu não estou diminuindo a palavra. Eu estou dizendo que você não precisa ser pastor e você não precisa ser teólogo para pregar a palavra. Simplesmente deixa Deus, aleluia, te usar e vai marchando sobre essa terra para levar a liberdade às pessoas. Quando você está doente, você precisa de um remédio. E hoje um senhor lá de 80 anos na cadeira de rodas falou: pastor, obrigado por o senhor não ter desistido de nós. De 15 voluntários só sobrou 2, eu e outro. Porque as pessoas estão insensíveis ao Espírito Santo. É porque eu prego hoje para eles, igual eu tive lá hoje, mas amanhã ele está na rua bebendo. Aí as pessoas insensíveis ao Espírito Santo dizem: não tem mais jeito, não vai conseguir consertar, e abandona as pessoas. Então que esta noite você possa entender uma coisa: se nós não deixarmos Deus conduzir o nosso ministério,
não deixar Deus conduzir a nossa casa, a nossa família, se não deixarmos Deus tirar da nossa mente essa impureza que muitas das vezes impregna e entra, nós não veremos a glória de Deus. Amém? Tem crente aí, dá um glória. O que é a mente? É o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Já ouviu aquele ditado, a consciência está pesada? Já, né? Você já ouviu aquela palavra dizer, a consciência está pesada, hein? Porque quando nós temos um encontro com o Espírito Santo, quem aqui tem encontro com o Espírito Santo, dá um glória. Quando nós vemos algo de errado, o Espírito Santo nos mostra o que está errado e o que está certo. Evangelista Hebe. A nossa consciência não é conduzida por youtubers, não é conduzida por pessoas naturais, pessoas que têm isso e aquilo, pessoas que estão dizendo que têm muito entendimento. Não, nossa mente, nossa consciência é conduzida pelo Espírito Santo. Nada, a missionária Beth pregou no último domingo aqui, nada que você venha fazer contra alguma pessoa, sempre vai chegar a conta no final. E quantas coisas, pela minha consciência infalível, consciência falível, eu cometi erros e paguei o preço. E Deus falava comigo assim, você tem falado para mim que eu te esqueci, eu nunca te esqueci. Você fez as suas escolhas. As escolhas vão trazer consequências em nossas vidas. Quando nós vemos agora Tomé, Davi, Demas, Judas, Jezabel, dois me chamam a atenção, Tomé e Davi. Porque você vai ver nos versículos que eles têm um encontro verdadeiro com Deus e as suas consciências são purificadas pelo poder de Deus. E Jezabel, Judas não teve essa oportunidade. Demas também a Bíblia não relata, eu não posso dizer. Mas Davi e Tomé, você vai ver que eles são purificados das suas consciências e são transformados pela presença de Deus. Deus vai trazer um novo tempo sobre a minha casa, sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre esta cidade, sobre esta nação, pela consciência do povo de Deus. As pessoas estão dizendo, não vai. Não faça isso para o reino, porque isso é perda de tempo. Nunca vi um homem ou uma mulher que plante no reino e não venha colher. Eu nunca vi um homem que abra mão das suas coisas naturais para servir a Deus e ser decepcionado. Mas aí as mentes, o inimigo tem trabalhado e tem colocado pautas na nossa vida. E a pauta da obra, ela fica por último na nossa vida muitas das vezes. E isso tem trago um retrocesso sobre o ministério de pregadores e pregadoras. Agora vai para você que é ministro do Evangelho. Eu nunca vou olhar para o pastor Roberto, ou para o pastor Paulo, ou o pastor Divino, e dizer assim, nossa, mas como eu queria pregar como eles. Nunca ninguém vai ver eu falando isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele usa cada um da sua maneira. E as pessoas, pela consciência que o inimigo tem jogado, uma consciência cauterizada, fica com vergonha de subir no altar desse, porque tem o pastor Roberto, presbítero Gesto, pastor Alain, tem presbítero Alex, tem outros pregadores, e diz, eu não sou digno. Ei, mas é Deus que te usa e te capacita pela presença do Espírito Santo. Toda pregação traz uma palavra para mim. No domingo, a pregação da missionária Beth trouxe uma reflexão para a minha vida. Nunca eu tinha parado, e não é bajulação, não é nada, eu estou falando. Como homem de Deus, trouxe uma reflexão sobre a minha vida e o meu ministério. Então, todo culto que você vem, pelo menos de 100%, 40% ou 60% tem que servir para mim e para você. Então, a nossa mente não pode ser aprisionada no passado. Porque não deu certo isso, porque não deu certo aquilo, e fica preso vivendo de passado, aprisionado no passado, não quer, porque uma pessoa te traiu, você acha que todo mundo vai te trair, porque uma pessoa te roubou, você acha que todo mundo vai te roubar. Isso é uma mente cauterizada, fica preso no passado, vegeta, não vive, porque a pessoa que fica presa no passado, ele não vive, ele vegeta, e aí ele esquece do presente, que é agora.
Isso na casa de recuperação eu falo muito isso. Porque as pessoas dizem, pastor, mas eu matei, eu era drogado, eu vendo droga, eu faço tudo isso preso, passado. Você está vivendo o presente que é hoje, agora. E aí as pessoas deixam de viver o passado, deixam de viver o presente e fica pensando no futuro. Tem gente que já está pensando em 2021. Nós nem sabemos se nós vamos estar lá. Tem pessoas que diz, todo sabe do projeto que eu estou, tem pessoas que dizem, pastor, o senhor está esperando o quê? Eu estou esperando a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e a minha família. A minha mente não é aprisionada no passado, eu vivo o presente. O futuro a Deus pertence. Então, quando a carta de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, está dizendo, Deus purificará a vossa consciência das obras mortas. Porque essas consciências que eu falei aqui, as 4, são obras mortas. Agora o crente, tem crente aí, diga glória. Tem uma consciência, essa consciência é minha e sua. Tem uma consciência boa, limpa e pura. Oh glória! Essa é a consciência que está dentro da nossa casa, no nosso ministério, no nosso chamado. Uma consciência boa, limpa e pura. A proposta indecente vem, mas você diz não. Eles vêm te convidar, sai do ministério, vamos para o meu, porque lá você vai ser um pregador. Você diz não, porque a sua consciência é pura, boa e reta. As pessoas estão dizendo assim, faz isso, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu sou uma pessoa que fui chamado para uma grande obra, que é servir a Deus. Não tem nada mais prazeroso para mim do que servir a Deus. Nem o convívio com a minha esposa e minhas filhas, ela sabe disso. Porque a Bíblia vai dizer que se eu amar mais a minha esposa, meus filhos do que a Deus, eu não sou digno de Deus. É logicamente que meu ministério é o primeiro, mas dentro de casa minha esposa nunca falou, não vai, não faça isso. Porque ela sabe do chamado que Deus tem na minha vida. Agora nós temos essa consciência boa, limpa e pura. É muito bom para mim e para você. Porque quantas pessoas que dizem assim, nossa, pastor Alain, tem um pregador aí, tem isso, indica alguém, você indica alguém, a pessoa vai lá pregar e fala, pastor Cário, mas o pastor Cário é um homem de Deus. O presbítero Juliano é um homem de Deus. Isso não é, aleluia, pela aparência dele não, é pela presença de Deus que existe sobre a vida dele. É a consciência boa, limpa e pura. Porque se Jesus voltar aqui agora, nós veremos a glória de Deus, porque fomos transformados, lavados e remidos pelo seu sangue. Aleluia! Deus purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Das obras mortas, purificará das obras mortas. Ó, vai embora, obra morta. E depois para servir ao Deus vivo. É para servir ao Deus vivo. Não é um Deus morto, é vivo. Que conta comigo e com você para fazer uma grande obra nos últimos dias. E as pessoas estão dizendo, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou diminuindo Deus. Não estou. Mas Deus precisa de mim e de você nessa terra natural para pregar a palavra que liberta, que cura, que salva. Se não for eu e você, quem vai ser? A jumenta? O papagaio? Ou o periquito? Nós precisamos ter essa consciência de que Deus conta comigo e com você. Porque se Deus não precisasse de mim no ministério pastoral como um homem de Deus, um ensinador, um pregador, Deus já tinha me recolhido. Nós só estamos vivos porque Deus tem um projeto nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Então as pessoas dizem assim, pastor, o senhor tem sonho? É lógico. É lógico, quem não tem sonho? Se eu perder meu sonho, se eu não sonhar mais, eu sou uma folha como o vento leva de um lado para o outro. Mas a vontade está na mão de Deus em tudo na minha vida. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter a consciência limpa, pura e reta. E dizer, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Amém? Então, Judas e Jezabel têm uma consciência má. Eu até anotei aqui.
Alguém deve ter visto falar. PL 5668. Alguém viu falar? Dia 11 de novembro, no STF, vai ser julgado para trazer a ideologia de gênero para dentro das escolas. Sabe por que isso? Porque nossos filhos têm a consciência frágil. E está vendo como é que é a artimanha do demônio? Não quer trazer isso para mim e para você, quer trazer para os pequeninos, para que mexam na sua cabeça, para que tirem valores da nossa família. E muitas pessoas não têm orado, não têm pagado o preço, para que esse mal não chegue às nossas vidas. Tem crente dizendo para mim, pastor, você aceita isso? Prefiro morrer, irmão, do que eu aceitar isso. E suas filhas, pastor, nós vamos ver quando isso chegar. Nós vamos lutar, nós vamos baixar a guarda. Para que meninos homens tenham o mesmo direito de usar o banheiro de seus filhos. Ainda bem que as crianças não estão aqui. Quando eu e você assustar, onde vai a bigamia, onde vai o estupro, tudo isso. E nós estamos desapercebidos. Muitos nem ouviram falar dessa PL. Mas nós temos que orar a Deus, para que Deus tire a consciência má daqueles ministros, e eles possam voltar contra isso, porque isso vai tirar os valores da família. Uma criança vai poder escolher ser homem ou mulher. Isso não é homofobia, isso é cristianismo. Deus abomina, e eu como servo de Deus abomino. Conheço pessoas e respeito, mas jamais, aleluia, serão bem-vindos na minha casa para ensinar coisas que eu não concordo sobre meus filhos. Tenho pessoas na minha família, mas isso é uma afronta ao Deus vivo. E tem pessoas que dizem, temos que atualizar a Bíblia. Não! A Bíblia está dizendo, se você não for um homem purificado, se você não for um servo purificado, não verá a glória de Deus. Estão aí trabalhando na surdina, para mexer na consciência dos nossos filhos. Nossos filhos já fazem pergunta demais. Eu tenho uma de 5, uma de 10, que misericórdia. Faz pergunta que eu fui ouvir com 18 anos. Não estou dizendo que nossos filhos não vão poder viver no mundo, porque tem que viver no mundo sim. Mas se eu carregar essa Bíblia e concordar com isso, é melhor que eu rasgue ela e jogue fora. É melhor que eu deixe de pregar e seguir a Deus, se eu concordar com a consciência má dessa. Porque a criança, se você ensinar para ela, uma criança de 6, a hora que ela começar a ter entendimento, se você ensinar para ela que eu sou Deus, ela vai crescendo a acreditar que eu sou Deus. A consciência da criança é frágil. Tem criança que acredita que o Homem-Aranha existe, sim ou não? Tem criança que acredita, aleluia, que existe um homem de ferro, sim ou não? Porque a consciência é pura e reta. E o diabo quer essa consciência para ele, mas em nome de Jesus vai cair por terra. Pelo nome de Jesus, pela vontade do Deus vivo, isso não será aprovado. Amém? Então tem pessoas que acham que isso é normal. O respeito. Eu tenho 3 palavras que eu carrego comigo: fé, família e respeito. Fé, porque um homem sem fé, ele é uma folha que vai de um lado para o outro. Um homem que não valoriza a família, ele é uma folha que vai de um lado para o outro. E a pessoa que não tem respeito pelo próximo é como uma folha que vai de um lado para o outro. Mas enquanto nós estamos cumprindo o princípio de Deus, obedecendo às autoridades, eles não respeitam a igreja de Cristo. Querem fazer isso, fazer aquilo. E as pessoas com a mente cauterizada estão dizendo que isso é normal. Isso não é. É normal, é uma criança adorar a Deus. É uma criança ler a palavra. Por que nas escolas não tem ensino religioso? Sabe por que não tem ensino religioso na escola mais? Porque a palavra liberta. Sabe por que eles não querem essa palavra? Porque essa palavra liberta, presbítero divino. Sabe por que eles não querem essa palavra, missionário Oswaldo? É porque ela liberta. Sabe por que eles não querem essa palavra em ambiente nenhum? Porque ela liberta. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra sara. A palavra traz a certeza de um céu. A palavra traz, aleluia, a esperança da nova Jerusalém sobre as nossas vidas. Eu desejo casar de novo com a minha esposa. Eu desejo ter uma vida boa, mas não tem uma coisa, eu não falo com demagogia, não tem uma coisa que eu mais desejo do que a Nova Jerusalém. Eu quero entrar no céu. Nem que eu entre, nem que eu chegue naquele grande dia, nem que eu vou até no final da minha vida arrebentado. Todo machucado, mas eu quero ver a glória de Deus.
Eu quero entrar no céu. Eu quero ver Jesus face a face. Então, quando esses princípios que as pessoas trazem nos dias atuais, essas consciências más que vai cauterizando, vai aprisionando as pessoas, o evangelho, cada dia ele vai perdendo o seu espaço naturalmente. Que é isso, pastor? O senhor está diminuindo Deus? Não, mas vai perdendo. Primeiro foi a escola, agora quer levar isso para dentro da escola, agora quer cobrar imposto das igrejas, agora quer cobrar isso das igrejas, quer fazer aquilo das igrejas, quer fazer aquilo outro. Nós vamos perdendo espaço. Mas sabe o que é bom nisso? É porque Deus está apertando. E aí no final de tudo, nós vamos ver quem é e quem não é. No final de tudo, nós vamos ver quem é servo e quem não é servo. No final de tudo, nós vamos ver quem é crente e quem não é crente. A cada dia, aleluia, atrocidades grandes, horrendas sobre esta terra têm se levantado. Mas a igreja não tem perdido a primazia. A igreja não tem perdido a sua essência. Porque a própria essência da igreja é Cristo. E Cristo está no nosso meio, dizendo: continua. Amém? Se põe de pé. Eu só acredito, como Deus está no céu e eu estou na terra, eu só acredito que haverá mudança na nossa cidade, na nossa nação, quando a palavra for a base e quando a igreja for o princípio de tudo. Porque a palavra, irmãos, ela nos traz vida. A palavra ela tem que ser valorizada mais dentro dos nossos lares. Eu quero até falar com a liderança de crianças por ter colocado a Natália para louvar, porque ela é muito tímida. E eu fico muito feliz com isso, porque ele está despertando nela um ministério. E eu, como pai, eu fico muito feliz com isso. Porque a consciência dos nossos filhos não pode ser aprisionada, irmãos. Não pode ser iludida, não pode ser mexida. Porque a consciência dos nossos filhos, os nossos próprios filhos, pertence a Jesus Cristo. Amém? Como essa lei, que quer ser aprovada direto do inferno, nós como igreja, nós vamos orar agora. Eu quero que você ore a Deus e repreenda apresente os ministros no dia 11 de novembro agora, nessa votação. Porque a igreja, a palavra vai dizer que o clamor de um justo tem muito seu efeito. Para que nós possamos, aleluia, para que Deus possa ser glorificado, nós precisamos interceder. Porque Jesus disse: eu estou indo para o Pai, mas a obra que eu fiz vocês farão maiores. Jesus estava querendo dizer para mim e para você o quê? Se nós orarmos, determinarmos em nome de Jesus, nós veremos mudança sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esta nação. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós como igreja, Senhor, nós dirigimos ao Senhor agora. E pedimos ao Senhor e te apresentamos, Senhor, aqueles 11 ministros. Te apresentamos, Senhor, esta lei horrenda. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça justiça, que o Senhor venha com a tua mão de poder. E essa ideologia de gênero, ela venha a ser aniquilada pela tua presença. Ela venha a ser dissipada pela tua presença. Senhor, nós te apresentamos nossos filhos. Nós te apresentamos, Senhor, as crianças desta nação. E dizemos: elas pertencem ao Deus vivo. A consciência é pura e limpa, e assim continuará até a tua vinda. Senhor, grande Deus, Criador do céu e da terra, tira, Senhor, do nosso meio, tira, Senhor, do nosso meio essas leis horrendas. Senhor, protege, Senhor, as nossas crianças, protege, Senhor, os nossos filhos, protege, Senhor, aleluia, as crianças desta terra. Deus, nós clamamos ao Senhor e entregamos ao Senhor aqueles ministros. Incomoda eles, Pai. Mostra a eles, Pai, o teu princípio. Senhor, usa pessoas, Senhor, para defender esta causa. Usa pessoas grandes e pequenas. Usa pastores, use ministros, Senhor, para defender a pureza dos nossos filhos, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Oh, glória. Aleluia. Deus de glória.